Graça e paz. Este é o nosso canal Cristo em Vós. E eu quero, nesse vídeo, falar com você sobre templo ou igreja. Templo ou igreja? Será preferível a palavra templo ou será preferível a palavra igreja? A palavra templo, ela vem do latim templo e significava um espaço circunscrito delimitado, um espaço traçado no ar pelo bastão do álgure, como campo de observação à vista dos auspícios. Na teologia, a palavra templo está intimamente ligada ao Antigo Testamento, que mantinha a antiga ideia de um local de culto reservado para determinada divindade, onde esta ouve os seus fiéis e manifesta a sua presença. Esta ideia está bem patente em várias passagens veterotestamentárias, que relacionavam o Deus Israel com determinado local. Como, por exemplo, que eu vou lhe dar agora, Siquém, no capítulo 12, versículo 6 e versículo 8. Quando Abraão chega naquele lugar, ele levanta uma coluna, constrói uma coluna de pedras e oferece um sacrifício, adorando a Deus ali naquele lugar. Ou seja, marcando aquele local. Lá em Gênesis 13, versículo 16, já uma outra cidade, já Abraão movido de uma cidade para outra, quando ele mudou de uma cidade para outra, no Mamre, ali ele faz o mesmo processo, erige uma coluna e oferece um sacrifício ali. Mas a maior ênfase está em Jerusalém, onde os judeus construíram o seu primeiro templo. O primeiro templo. Por séculos, o tabernáculo serviu aos israelitas como um local portátil. Mas foi Davi que foi impulsionado por Deus para fazer ao Senhor, para fazer a Deus uma casa, a fim de que esta casa ficasse para gerações posteriores. Mas Deus rejeitou das mãos de Davi. Mas o próprio Deus preparou os recursos para que o filho de Davi, Salomão, o rei Salomão, construísse o primeiro templo. No cativeiro de Jerusalém, no ano 586 a.C., esse templo foi destruído e foi reconstruído novamente por Zorobabel, 70 anos depois, provavelmente no ano 515 a.C., quando eles retornaram para Jerusalém. Esse templo e esses judeus são chamados até de judeus do segundo templo. No retorno dos judeus, após 70 anos de cativeiros, reconstruíram esse templo. E destruído outras vezes pelos inimigos dos judeus, até que no ano 14 a.C., começou a reforma deste pelos Herodes, a família de Herodes. E quando ficou pronto, só durou apenas 6 anos depois de pronto, porque no ano 70 depois de Cristo, a cidade foi sitiada. No ano 78 ela foi toda levada abaixo, destruíram toda a cidade, e o templo só durou realmente pronto 6 anos depois de pronto. Portanto, no judaísmo, só havia um templo em Jerusalém, onde o Deus dos judeus recebia as suas ofertas em animais e em dinheiro, de tal maneira que esse lugar era único, por motivos não só religiosos como políticos, mas motivos também econômicos e motivos motivos nacionalistas, que os judeus destruíram também todos os outros templos, onde houvesse outros templos, que podiam de alguma forma rivalizar com o templo de Jerusalém. Como o exemplo que eu vou lhe dar agora, o templo de Gerezim, templo no Monte Gerezim. Para os samaritanos, o Monte Gerezim era sagrado, e quando os judeus regressaram do exílio, os samaritanos construíram ali um templo. Joséfo declara que esse templo foi construído no templo de Alexandre o Grande. Terá sido erigido por Sambalate para o seu genro Manassés, que fora expulso do sacerdócio pelo seu irmão Jadua, que era sumo sacerdote em Jerusalém. Veja bem, Jadua era sumo sacerdote em Jerusalém,
e ele expulsou Manassés, o seu irmão, mas o seu sogro Sambalate construiu um templo justamente para esse Manassés ser um sacerdote. E esse templo construído em Jerusalém. Eu só quero fazer uma nota nisso. Mas esse templo nunca foi reconhecido por Deus como um templo em que Deus aceitasse o seu sacrifício. O templo em que Deus deu a ordem para ser construído, a ordem foi dada em Jerusalém, no lugar que Deus mostrou a Davi, no lugar que Deus mostrou a Salomão, no lugar que Deus mostrou ao povo judeu. João Hircano destruiu esse templo de Gerezim em 128 anos antes de Cristo, mas os samaritanos continuaram a utilizar esse monte como seu local de sacrifício e adoração. E algumas pessoas, alguns estudiosos, a acreditar e a dizer que eles continuam usando até nos dias de hoje. Esse templo, esse monte, ele foi mencionado pela mulher samaritana na conversa que ela teve com Jesus junto ao poço de Zacó. Lá no capítulo 4, versículo de número 20, ela disse assim para o Senhor: então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerezim, onde nossos antepassados adoraram? A resposta de Jesus foi que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Eu penso que a palavra templo tem uma semântica pouco simpática. Não só por ser um termo ligado ao judaísmo, como também ao paganismo. Pelo fato de o templo de Jerusalém ser a fortaleza dos inimigos de Cristo, como principalmente por transmitir a ideia de identificação de Deus com determinado local. Ideia que eu considero manifestamente contrária à revelação neotestamentária. Eu quero ler alguns textos do Novo Testamento para reforçar essa ideia e porque a ideia da palavra templo, ela não deveria mais ser usada nos dias de hoje. Em Mateus, no capítulo 12, versículo 6, Jesus disse assim: eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Jesus apresentou-se como maior do que o templo. E ele estava se referindo ao templo de Salomão, reconstruído por Herodes. Nas outras passagens do Novo Testamento, onde aparece essa palavra, a palavra templo, nós vamos compreender em que sentido essa palavra é usada. 1 Coríntios 3, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, 2 Coríntios 6, 16. Vamos ler. 1 Coríntios 3, 16 diz assim: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 está escrito assim: vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós e que foi lhes dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Assim como em 2 Coríntios 6,16, que diz assim: e que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Paulo, ele considera os nossos corpos como o templo do Espírito Santo. O contexto histórico. Se nos lembrarmos de que nesse contexto histórico a palavra templo, de uma maneira geral, era o local onde determinado Deus residia com os seus adoradores, qual seria a mensagem que Paulo queria nos transmitir e qual seria a mensagem que ele quis nos transmitir? Eu quero ler com vocês novamente um outro texto bíblico que está registrado em Atos 17, versículo 22 até o versículo de número 25. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade,
reparei em seus diversos altares, um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês não adoram sem conhecer é exatamente aquele de que eles falam. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é o Senhor dos céus e da terra. Não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele, Deus, mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. Está em Atos capítulo 17, versículo 22. Lembrando que todos os textos que nós citamos é da nova versão transformadora, uma versão mais simplificada para você compreender os textos bíblicos. Significa certamente que, para estar mais próximo de Deus o Pai, são nulas e de nenhum efeito qualquer peregrinação ao lugar santo. Portanto, quer se trate de uma peregrinação católica a Roma, a Fátima, ou a Aparecida do Norte, ou qualquer peregrinação evangélica a Jerusalém, não terá qualquer valor para encontrar Deus o Pai, embora possa ter interesse didático ou histórico. Pois para contactar com o Pai, só há um local privilegiado onde o podemos encontrar, que também não é na igreja, seja ela evangélica ou católica, mas somente no seu templo particular, no íntimo do nosso ser. Porque isso significa que o Espírito Santo, ele se manifesta diretamente a todo crente. E a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, habita nesse crente, porque Jesus nos disse que ele viria para nós e em nós ele faria morada. Pois Deus não pode ser aprisionado pelas nossas organizações ou pela nossa arquitetura religiosa. Nós podemos ler em Mateus capítulo 6, versículo 6, muito fácil até de memorizar, 6. Tu, porém, quando orares, diz o Senhor, ensinando sobre a oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai em secreto, que está no céu. E o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está lá. Eu vou mudar a palavra secreto para segredo. No segredo. E o teu Pai, que vê você no segredo, te recompensará. Assim, chamar de templo os nossos locais de reunião é nada mais, nada menos do que um retrocesso à mentalidade do Antigo Testamento. E é também uma falta de compreensão da mensagem do Mestre Jesus. Afinal, sabe o que eu acho interessante? É que o próprio povo, nosso povo, povo cristão, eles têm razão quando eles vão comentar sobre a igreja e diz assim: a igreja da rua tal. Porque o templo somos nós. Porque somos morada do Deus vivo. Esse é o canal Cristo em Voz. Se você gostou desse vídeo, mande para um amigo. E continue conosco, porque vamos postar mais materiais. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.